Eu estava lendo esses dias e alarmantes os dados, ó, diz que 2 milhões de brasileiros têm medo de dirigir e destes 80% são mulheres. Muita gente sofrendo com medo de dirigir. Bastante. E principalmente as mulheres, né? Dentro dos transtornos de ansiedade, a fobia específica é o que tem mais prevalência das mulheres. E no geral dos transtornos de ansiedade, as mulheres têm uma prevalência de 2-1. Ou seja, a cada 3 casos, 2 são mulheres. Então, as mulheres, não só dos transtornos de ansiedade, mas os outros transtornos psicológicos, eles são mais prevalentes em mulheres. As mulheres são mais sensíveis, de alguma forma. Ô, Crisley, o que desencadeia esse medo? Será que algo na infância, um acidente que passou, um trauma? O que leva essa pessoa a ter esse medo de dirigir e acabar, paralisando na fase adulta, quando é a hora aí de pegar o volante e sair dirigindo? Um transtorno, por exemplo, a fobia específica de dirigir, ele não é algo que acontece da noite pro dia. Então, a pessoa vai desenvolvendo, é multifatorial, né? Vai acontecendo muitas coisas na vida da pessoa. Então, pode ser algo que ela observou na infância dela, né? Um acidente que tenha sofrido, ou então depois da vida adulta também. Só que a pessoa é como se ela fosse trilhando um caminho para chegar naquela fobia específica. Então, não é uma situação específica que vai fazer a pessoa ter fobia daquilo, né? Então, acontecem várias coisas que vão somando ao longo do tempo, e aí chega um momento que aquele transtorno, aquela fobia vai ser de fato cristalizada, né? Ô, Crislan, tem um monte de gente que já chegou e disse pra mim que tem medo do microfone, que pra mim é meu melhor amigo, né? Mas eu já vi muita gente dizer que tem medo do microfone, que tem medo de falar em público. Sim, esse é um medo bem comum, né? Que geralmente está relacionado à fobia, a transtorno de ansiedade social, na verdade, né? Geralmente está relacionado com isso. Que é medo de apresentação, medo de estar em público, medo de falar em público, né? Eu mesmo tratei já esse ano passado 2 pacientes com esses problemas, assim, de a pessoa estar na graduação e ter muita dificuldade e começar a fugir das situações, né? É um medo bem comum e atinge principalmente jovens que estão entrando na vida acadêmica, na vida escolar, né? E é um medo que ele tem muito a ver com essa questão da avaliação, né? A avaliação do outro, a avaliação negativa. Porque tu tá na frente de outras pessoas falando, tu tá ali sendo avaliado. E essa é uma das premissas que passa nos pensamentos das pessoas que têm esse tipo de medo. Agora, Crislan, você falava agora há pouco, eu atendi um paciente assim, eu atendi. A boa notícia, então, é que dá para tratar e dá para superar esse medo, Crislan? A terapia entra como um importante aliado? Que horas que é o momento de procurar um psicólogo? Com certeza, a terapia ela é fundamental, assim, existem também, né, obviamente a medicação que anda junto com a terapia, mas isso vai depender de caso para caso, né, então a terapia ela é fundamental, e o momento de procurar ajuda é quando você começa a perceber os prejuízos, né, deixar de fazer as coisas, fugir das situações, né, então quando você começa a deixar de fazer algo que tu deve fazer, isso é preocupante, ou então quando essa ansiedade, esse medo, ele começa a te trazer muitos sintomas físicos, né? Trazer sofrimento mental e físico. Acho que quando chega nesse momento, tu tem que procurar ajuda, não dá pra deixar assim. Que sintomas que poderiam ser esses? Quer dar um exemplo pra gente? Sintomas físicos, taquicardia, né? Coração acelerado. Mão suando. A mão suando, a respiração acelerada, a boca seca, tremores, tensão muscular. São todos sintomas que fazem parte, né, da ansiedade. E aí, reforçando que para quem está acompanhando a gente agora, é aluno da Unesc, se, por exemplo, se enquadrou em uma dessas dificuldades, um desses medos, a gente tem o Acolher da Unesc, você pode procurar, né, o atendimento gratuito aqui na universidade, se inscrever, ser atendido pelos profissionais como o Crislan, por exemplo, né, e o time aí junto com o professor Zonei. Se você não é aluno da Unesc, mas é da comunidade aqui de Criciúma e região, a gente tem a nossa clínica de psicologia também, a clínica escola, né, Crislan, da nossa Unesc, com atendimento voltado à comunidade. O importante é buscar uma ajuda, não desistir e não paralisar. Exatamente. O que acontece é que as pessoas muitas vezes não são tão sensíveis aos sinais das coisas que estão acontecendo e vão deixando. Deixa assim. Uma hora vai passar, mas assim, não passa. É difícil, assim, tu ter um controle sobre as coisas da sua mente. Então, chega um momento que o medo e a ansiedade que é comum, que todos temos, vai se tornando um transtorno. E pode ser, né, dentro de um guarda-chuvas, a gente tem vários tipos de transtornos. É isso que eu queria te perguntar. O medo crônico pode levar ao desenvolvimento de distúrbios de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada?
Com certeza, O que é esse transtorno? O transtorno de ansiedade generalizada, ele é o mais comum dos transtornos, é o que tem mais prevalência. Então, o próprio nome já diz, né? Ansiedade generalizada. Enquanto a gente tem nos outros transtornos especificidades muito particulares de cada uma, o transtorno da ansiedade generalizada, ele pega a ansiedade de uma forma geral, ou seja, a pessoa sente ansiedade em várias situações da vida, né? Não só, às vezes, é uma fobia de algo específico, mas, assim, apresentar um trabalho. Vai casar. Vai casar, vai encontrar uma pessoa nova, vai trabalhar, a pessoa começa a ter... Exatamente. Ou às vezes até no próprio trabalho, com situações ali novas, ela começa a sentir ansiedade. Então, esse transtorno é uma ansiedade generalizada mesmo, ela vai para todos os lados da vida da pessoa, todas as ocasiões.